Ao longo da história do Pro Wrestling, os papéis de Babyface e heel sempre serviram para separar os bonzinhos dos vilões no ringue, e na WWE, vários lutadores já assumiram os dois lados dessa moeda, com resultados bem diferentes. Nomes como Triple H, Shawn Michaels, Randy Orton e Bret Hart são exemplos lendários de quem já brilhou tanto como herói quanto como vilão. Por outro lado, existem aqueles que permanecem fiéis ao seu personagem de heel, nunca fazendo a transição para babyface. Alguns são tão bons em atrair vaias e gerar ódio do público que seria difícil imaginar os fãs torcendo por eles caso decidissem virar do bem. Ainda assim, esses vilões marcaram época na WWE e provaram que não precisa mudar de lado para se manterem relevantes. Seu talento como antagonistas foi mais que suficiente para garantir um lugar de destaque na história. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Jazz. Do Survivor Series de 2001, Jazz fez sua estreia na WWE, já entrando de cara em uma Six Pack Challenge valendo o cinturão feminino da WWE. Apenas 3 meses depois, ela conquistaria o título pela primeira vez na carreira. Com um estilo agressivo e uma postura de vilã que passava credibilidade, Jazz compensava o fato de suas habilidades no microfone não serem tão afiadas, com uma presença intimidadora e dominante no ringue. Apesar de enfrentar diversos problemas de lesão ao longo da sua carreira, Jazz construiu uma rivalidade intensa com Trish Stratus, rivalidade essa que a tornou extremamente odiada pelo público. Ela venceu o cinturão da WWE feminino 2 vezes, e nas 2 ocasiões foi derrotando Trish Stratus. Em um período, teve Teddy Long como seu manager, mas novamente precisou se afastar por causa de uma contusão. Ainda assim, seu legado é inegável. Jazz foi uma verdadeira pioneira, abrindo caminho para futuras estrelas como Naomi e Bianca Belair seguirem seus passos e prosperarem no cenário feminino da WWE. Shayna Baszler. A ex-bicampeã feminina do NXT, Shayna Baszler, não teve uma trajetória totalmente tranquila no main roster da WWE, mas não dá para negar que ela foi uma força a ser respeitada. Com histórico no MMA, a Queen of Spades não era o tipo de lutadora com que alguém queria se meter, e é justamente por isso que sua atuação como heel tem sido bastante marcante. Ela foi campeã dos títulos de Tag Team femininos 3 vezes, mas não teve a chance de colocar as mãos no título máximo feminino da WWE. E dentro do ringue, Shayna Baszler era uma competidora excepcional, e o seu estilo agressivo combina perfeitamente com a sua personalidade de vilã, tornando ela uma adversária intimidadora e extremamente difícil de ser superada. King Kong Bundy. King Kong Bundy foi um dos lutadores mais pesados que já pisaram no ringue da WWE. Um verdadeiro monstro heel. Ele desafiou Hulk Hogan em uma histórica luta pelo cinturão da WWE na WrestleMania 2, numa disputa dentro de uma jaula de aço maciço. Em 1994, Bundy se juntou ao $1 Million Corporation de Ted DiBiase, mas teve pouco sucesso dentro do grupo. Durante toda a sua passagem pela WWE, ele nunca atuou como babyface, sempre confortável no papel de vilão imponente. Sua última participação marcante aconteceu na WrestleMania 11, quando foi derrotado por Undertaker. Pouco tempo depois, Bundy deixou a empresa, consolidando sua imagem como um dos heels mais memoráveis de sua era. Mohammed Hassan. O mais assustador sobre o personagem de Mohammed Hassan é que, na época, já parecia uma ideia totalmente sem noção e de extremo mau gosto. E passados quase 20 anos, continua parecendo exatamente assim. A WWE, infelizmente, teve a tendência de criar personagens estrangeiros retratados como ameaças ofensivas e estereotipadas. E Mark Copani acabou carregando esse peso durante toda a sua passagem pela empresa. O personagem foi criado para explorar de uma forma sensacionalista as tensões reais causadas pelos conflitos do Iraque e no Afeganistão, algo que já era questionável desde o início. Geralmente, Mohammed Hassan aparecia ao vivo no Raw ou no SmackDown para criticar os Estados Unidos, provocando a reação de um público extremamente patriota e inflamado. Mas em julho de 2005, a situação passou de polêmica para algo ainda mais condenável. Em um segmento gravado, Undertaker era atacado por homens mascarados a mando de Mohammed Hassan no SmackDown.
O problema é que a WWE decidiu exibir essa cena nos Estados Unidos e no Canadá apenas 3 dias depois dos atentados à bomba em Londres, o que gerou uma enorme repercussão negativa. Logo depois, a emissora UPN pediu para que Mohammed Hassan fosse retirado da programação. Ele foi retirado da programação da WWE no The Great American Bash em uma luta contra Undertaker e nunca mais foi visto na televisão, marcando um fim precoce de uma das gimmicks mais controversas da história da WWE. Rick Rude. Rick Rude fez parte da lendária Heenan Family e era um heel nato, confiante, arrogante e dono de uma aparência que chamava a atenção das mulheres na plateia. Conhecido como The Ravishing One, ele era o pacote completo, sabia se comunicar muito bem no microfone e tinha habilidades no ringue excepcionais, inclusive conseguia extrair o melhor até dos seus adversários mais limitados, como The Ultimate Warrior, que não era conhecido por sua técnica. Na WrestleMania 5, Rick Rude derrotou o Ultimate Warrior e conquistou o cinturão intercontinental, consolidando ainda mais o seu nome. Em 1997, fez parte do The Generation X por um breve período, antes de deixar a empresa após a polêmica do Montreal Screwjob no Survivor Series daquele ano. Ao lado de Bobby The Brain Heenan, formava uma dupla perfeita, 2 vilões naturais extremamente talentosos e odiados por grande parte do público, exatamente como bons heels devem ser. Bull Nakano. Bull Nakano chegou à WWE vinda diretamente do sucesso que fazia no Japão e, logo de cara, entrou em uma rivalidade com a Lundra Blaze, que na época era a campeã feminina da WWE. Com Luna Vachon ao seu lado, Bull Nakano mostrou ser uma lutadora excepcional, combinando técnica, intensidade e um visual bastante marcante. Suas lutas contra a Lundra Blaze foram de altíssimo nível, com Bull Nakano assumindo o papel de heel e sendo a agressora em praticamente todos os combates. No SummerSlam daquele ano, ela não conseguiu conquistar o título, mas deu a volta por cima pouco depois, vencendo a Lundra Blaze diante de seus fãs no Japão. Bull Nakano manteve o cinturão feminino por cerca de 5 meses, até deixar a WWE em 1995. Durante toda a sua passagem pela empresa, foi retratada como uma vilã dominante, deixando sua marca como uma das heels mais memoráveis da divisão feminina. Ivan Koloff. Antecipando um tipo de personagem vilanesco que a WWE exploraria a exaustão nos anos seguintes, Ivan Koloff ganhou destaque no fim da década de 1960 como The Russian Bear, um personagem que se apoiava fortemente nas tensões da época entre a União Soviética e os Estados Unidos, apesar do homem por trás da persona ser, na verdade, canadense. Adotando a identidade de uma força bruta vindo de Moscou, Koloff rapidamente conquistou seu espaço na então World Wide Wrestling Federation, iniciando uma lendária rivalidade com Bruno Sammartino. Essa rivalidade culminou em 1971, quando Koloff, odiado pelo público, se tornou o WWF World Heavyweight Champion, encerrando o histórico reinado de quase 8 anos de Bruno Sammartino. Na NWA, Koloff também travou rivalidades marcantes contra nomes como Dusty Rhodes, The Rock and Roll Express e The Road Warriors, servindo como vilão perfeito para heróis extremamente populares, seja usando táticas sujas para vencer ou subindo ao microfone para destruir a imagem dos ídolos do público. Ivan Koloff foi um heel puro e consistente, e manteve esse papel durante toda a sua carreira, tornando-se um dos antagonistas mais memoráveis da história do wrestling. Sensational Sherri. Sensational Sherri é sem dúvidas uma das maiores heels femininas de todos os tempos, muito mais do que apenas uma das melhores managers da história. Sherri também era uma ótima lutadora, e não é difícil esquecer que ela chegou a manter o cinturão feminino por mais de um ano, já que a sua carreira como manager acabou sendo ainda mais marcante do que a sua trajetória como competidora. Ao longo da sua carreira, Sherri gerenciou nomes lendários como Macho Man Randy Savage, Shawn Michaels, Ted DiBiase e a lendária dupla na WCW Harlem Heat. Com grande presença no microfone, ela sabia como provocar o público e gerar gerações intensas, e os fãs adoravam o momento que ela finalmente recebia o que merecia, tornando cada rivalidade ainda mais divertida e memorável. The Iron Sheik. The Iron Sheik é considerado um dos maiores heels da história da WWE. No início dos anos 80, sua temida finalização, o Camel Clutch, era capaz de incapacitar completamente qualquer adversário,
garantindo vitórias de uma forma brutal. Foi com essa força que ele encerrou o reinado de 5 anos de Bob Backlund como campeão da WWE em 1983. O The Iron Sheik também desempenhou um papel fundamental na história do wrestling ao perder o cinturão da WWE para Hulk Hogan em janeiro de 1984, momento em que deu início a uma era de euforia conhecida como Hulkamania, vilão por toda a vida. The Iron Sheik manteve essa postura mesmo fora dos ringues, conhecido por suas declarações afiadas e sem filtro, especialmente na sua conta no Twitter. Gunther é um dos lutadores mais durões da WWE atualmente. Dono do reinado mais longo da história do NXT UK Championship e do cinturão intercontinental, ele tem se destacado completamente no roster da WWE como heel, impressionando pelo talento técnico e pela intensidade dentro do ringue. E futuramente não sabemos se o 2 vezes campeão mundial fará uma transição para babyface, mas por enquanto Gunther está no auge como um dos melhores vilões da WWE. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!